Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos hoje em Salmos 126, o verso de número 3, onde está escrito assim: Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós encontramos aqui um testemunho vibrante de um povo que reconheceu o livramento realizado pelo Senhor Deus a favor deles. Este povo que, antes do cativeiro, fecharam os ouvidos e o coração para Deus, foram advertidos, orientados, encorajados pela palavra de Deus, através do profeta Jeremias, mas eles decidiram fechar os ouvidos e não atender o que Deus estava lhe orientando. Consequência da desobediência, Deus disse e prometeu, quando os tirou do Egito e os colocou na terra que lhes havia prometido, a terra que mana leite e mel, o Senhor disse que, enquanto eles obedecessem, ninguém os tiraria da sua terra. O Senhor pelejaria por eles, oferecendo livramentos e vitórias constantes. Porém, advertiu-os, dizendo: se todavia eles desobedecessem ao Senhor, eles seriam espalhados por toda a face da terra. Ou seja, eles perderiam o lugar que lhe foi dado por promessa de Deus. Não porque Deus se arrependeu da promessa, mas porque eles desobedeceram a orientação de Deus e estavam advertidos para que assim não fizessem. A mesma coisa que aconteceu com Adão. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um lugar de delícias, de bênçãos, da presença de Deus, tudo era beleza naquele lugar, uma presença marcante de Deus, mas quando ele desobedeceu, Deus também o advertiu: se comer da árvore da ciência do bem e do mal, dela, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele foi e comeu. E aconteceu o que Deus falou, ele morreu espiritualmente, ele foi expulso do jardim. E todos nós sofremos aquelas consequências daquele ato de desobediência diante de Deus. Aqui estamos diante de um relato também do povo de Israel, uma nação vibrante, poderosa, onde Deus se deu a esta nação. Deus operou com amor em favor deles, mas eles fizeram de conta que não eram o que Deus esperava, e eles andaram por caminhos errantes e tortuosos, começaram a adorar a deuses estranhos. A advertência de Deus veio sobre eles, eles não se deram por avisados e, portanto, a consequência veio. E a consequência foi que eles foram levados cativos para a Babilônia. Precisaram ser arrancados da sua terra, do lugar do seu nascimento, o lugar da promessa de Deus, a bênção de Deus que estava sobre eles, o templo de Deus que ali estava, onde Deus disse que naquele templo ele colocou ali o seu nome, os seus olhos, os seus ouvidos e o seu coração. No entanto, por uma condição de desobediência, eles perderam tudo isto e foram andar perdidos e errantes no lugar do cativeiro, da opressão, do sofrimento, da pressão, da prisão. Embora eles circulando de um lado para o outro, eles estavam aprisionados porque perderam a liberdade de ir e vir, perderam a comunhão com Deus, perderam o centro de adoração que era o templo e perderam a terra que lhes foi dado como promessa de Deus. Uma terra sob promessa.
agora estavam numa terra estranha e não sabiam quanto tempo ia durar aquele cativeiro. Mas aquilo foi um ato pedagógico de Deus, corretivo para aquele povo, para que eles se despertassem em tempo ainda, para não serem destruídos totalmente. E Deus permitiu que Babilônia usasse de rigor com eles e os disciplinasse. Veja agora um povo estranho, permitido por Deus, para corrigir o povo de Deus, que não se ateve a obedecer à orientação de Deus. Então foi necessário que um povo estranho pressionasse sobre eles, para eles saber o que eles tinham e o que eles perderam por simplesmente não dar crédito à palavra de Deus. Era um povo rodeado de bênçãos, de proteção, de livramento, mas fecharam os olhos, os ouvidos e o coração e andaram de maneira errante. E o Senhor Deus, então, como ele é justo, ele prometeu, se eles fossem obedientes, ninguém os tiraria da sua terra. Mas se eles fossem desobedientes, o Senhor os espalharia sobre toda a face da terra. E foram levados então para a Babilônia e amargaram ali em Babilônia 70 longos anos. Parecia que aquele cativeiro nunca ia terminar para este povo. Começaram a colocar as suas harpas nos salgueiros, e os babilônios, os caldeus, vinham a eles e diziam: cante-nos um dos cânticos de Sião. Eles diziam: como podemos cantar em terra estranha? A nossa alma está tomada de tristeza, de aflição, de sofrimento, de angústia. Mas por culpa própria, eles procuraram aquilo que eles estavam recebendo, porque decidiram desobedecer ao Senhor. Mas Deus, que é fiel à sua promessa, levou-os ao cativeiro por um tempo determinado. Daniel descobriu, quando estava estudando o livro do profeta Isaías, que a duração deste cativeiro seria de 70 anos. E assim aconteceu. Ao terminar os 70 anos, quantos morreram no cativeiro? Quantos não voltaram para Jerusalém? Morreram numa terra estranha. E daqueles que ali ficaram, quando chegou o tempo, Deus usa o rei Ciro, e ele então torna-se um instrumento de Deus para abrir a oportunidade para que o povo de Israel voltem à sua terra de origem, reconstrua a cidade, o templo, e volte a habitar na terra que Deus lhes havia dado. A terra estava em miséria, o templo destruído, os muros derrubados, as portas arrancadas, e um deserto imenso se tornou aquela cidade. Eles precisavam agora trabalhar e muito na recuperação daquela cidade, para que se tornasse habitável e o povo voltasse a desfrutar a presença de Deus ali. Então, o cativeiro veio como um corretivo de Deus. Às vezes as pessoas pensam: não, mas eu tenho a promessa de bênção de Deus. Eu sou alguém que Deus fez promessa. Pois é, mas não anda na obediência não, para ver onde é que você vai parar. Você tem promessa, eu tenho promessa. Nós vivemos em função da promessa de Deus. Mas para viver e desfrutar a promessa de Deus, há uma condição. É a condição de obediência, lealdade, temor, fidelidade, sinceridade diante de Deus. Enquanto nós caminhamos por este caminho, nós estamos assegurados diante de Deus e a promessa se realiza na nossa vida.
Mas se nós cuidarmos que temos promessa de Deus e podemos viver de qualquer maneira, porque somos os preferidos de Deus, nós vamos acabar num cativeiro. Não no da Babilônia, mas no cativeiro espiritual, aprisionado, sem ter a liberdade de servir e adorar a Deus. Deus abençoe a irmã Gilda Maria. Então nós encontramos aqui um povo que experimentou milagres, maravilhas, a presença de Deus, grandes livramentos, grandes nações foram derrotadas porque Deus pelejou a favor deste povo. E a semelhança de muitos crentes hoje em dia. Ele quer ficar numa rede se balançando e não se importar com nada, porque ele tem promessa, Deus vai trazer tudo de mão beijada para ele. Ele não vai fazer nada, só vai desobedecer. Pois é, foi o que Israel fez. E olha o que deu. Amargaram um cativeiro de 70 anos. Veja, a palavra de Deus afirma que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns chegam a 80, o mais deles é canseira e enfado. Agora veja com quantos anos este povo entrou no cativeiro da Babilônia. 70 anos é uma vida. É perder uma vida inteira por conta de uma desobediência. Quantos morreram? Seus restos mortais ficaram lá na Babilônia. Mas aqueles que foram novos e ainda viviam, e outros que nasceram na Babilônia, eles presenciaram o mover de Deus quando chegou o tempo do livramento. Terminou os 70 anos, Deus os leva de volta para a sua terra. Usa o rei Dário, que abre oportunidade, que dá recursos, que dá bens, e que coloca em disponibilidade para eles voltarem. Nem todos voltaram. Alguns já haviam se acostumado, e o espírito babilônico, ao invés de, no cativeiro, eles se chegarem mais a Deus, eles se adaptaram à cultura babilônica. E os deuses babilônicos entronizaram-se no coração deles, e alguns ficaram por lá e morreram. Porém, um remanescente de Deus voltou para a terra. Não foram todos que saíram que voltaram, porque muitos morreram e outros debandaram para viver como Babilônia, se adaptaram, se acostumaram com aquele tipo de coisas. Mas outros que esperavam o livramento de Deus, quando a porta do livramento se abriu, eles vieram e voltaram. E ao voltarem, eles voltaram com o coração quebrantado, com o espírito contrito, com uma alma agradecida, regozijante, alegre, prazerosa, porque Deus os estava levando de volta para casa, para a terra, para a pátria, para o templo, para o lugar que era deles, por promessa de Deus. Estes que voltaram, se arrependeram, se colocaram em posição diante do Senhor. Por isso Deus lhes abriu a oportunidade para que eles voltassem. E diz-nos o Salmo 126, que é um dos cânticos dos degraus, que em todos os anos, por ocasião da festividade, estes salmos eram cantados. Os viajantes vinham de longe, caminhando até chegar e se apresentar ao templo. Então estão aqui 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, são chamados os cânticos dos degraus. E a propósito dizem que havia 15 degraus quando eles chegavam próximo ao templo, e em cada degrau eles paravam e recitavam um destes salmos. E entre os 15 salmos está aquele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 70 anos sem ir à casa do Senhor. Salmo 120, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Na Babilônia, só de Deus. Salmo 123,
Para ti que habitas, levanta os meus olhos. Salmo 124. Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nós já teríamos sido destruídos quando os inimigos se levantaram contra nós. Deus abençoe, irmão Eric Rocha. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, não foram todos, mas os que voltaram a Sião, estávamos como que sonha. Parecia um sonho. Não parecia ser a realidade, o que estava acontecendo. Eles foram tomados de uma gratidão que parecia que eles estavam sonhando. E aquela boca, que por tantos anos ficou fechada, silenciada, sem poder louvar a Deus, e mesmo assim, quando diziam a eles, cantai-nos um dos cânticos de Sião, como podemos cantar em terra estranha? Tristeza dominando, amargura, pressão, sofrimento, como cantar num estado como este? Mas agora, quando eles voltaram para Sião, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Parece que os cânticos, eles nasceram naquela hora. A alegria, o contentamento, a gratidão era tanta deste povo que eles dizem, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações ao redor. As nações que viram eles sendo levados cativos e que agora estavam presenciando eles voltando debaixo da forte e poderosa mão de Deus. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. O som, a melodia, a celebração, a gratidão era tão comovente, era tão espontânea, era tão verdadeira, que aquele eco chegou às nações e eles disseram, o Senhor fez grandes coisas a estes. E eles próprios, no verso que li, para a reflexão, diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Poderiam ter evitado este sofrimento, mas decidiram testar a Deus, decidiram endurecer a cerviz e seguir o seu caminho. E Deus os levou para o cativeiro. Mas agora, quando voltam, eles dizem grandes coisas. Quem poderia fazer este povo voltar novamente para habitar em Sião, reconstruir a cidade, o templo e ter ali a sua moradia de volta? Quem poderia colocar isso na mente deles? Ninguém. Mas Deus não esquece o seu comprometimento com o seu povo. Quando cumpriu os 70 anos, Deus visitou este povo e trouxe ele de volta. Então ele estava dizendo, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, impetuosa, fortes, velozes, gigantes. Era assim que eles estavam agora. O som mavioso, a alegria, o cântico, a gratidão, o contentamento na presença de Deus era incontido. Eles não conseguiam abafar aquele espírito de gratidão que se fortaleceu na vida deles, pelo Senhor estar trazendo este povo de volta. Que nós hoje possamos olhar este exemplo e refletir e considerar. Não é por termos uma promessa da bênção de Deus que nós podemos viver de qualquer maneira. Porque o corretivo de Deus virá também para nós, se nós não atentarmos para o que o Senhor espera de nós. Aqui está um exemplo, um povo que não obedeceu. Jeremias
quantas lágrimas Jeremias derramou diante deste povo, falando as palavras de Deus, palavras que ardiam no seu coração, para comover este povo, para que não fosse ao cativeiro, mas não teve jeito. Eles fecharam os ouvidos e os olhos e o coração, seguiram o seu caminho, sofreram um sofrimento que poderia ser evitado. Quem sabe você hoje está sofrendo por conta de uma desobediência da tua parte. Mas hoje é a oportunidade de você reconhecer ao Senhor na sua vida, voltar-se para Ele, clamar pela sua misericórdia, para que o Senhor possa novamente retornar à sua vida a presença dEle e renovar as promessas que Ele fez para a sua vida, para que você então tenha alegria e possa dizer, como este povo disse, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Viva a promessa de Deus, seja obediente e fiel, Deus cumprirá no tempo certo, mas não procure viver longe de Deus, acreditando que a promessa cumprir-se-á de qualquer forma. Não, se da nossa parte houver uma desobediência, uma infidelidade, a promessa quebra o ciclo do seu cumprimento, porque nós atrapalhamos a promessa de Deus de cumprir-se. Impedimos com o nosso comportamento, com o nosso procedimento desagradável diante do Senhor. Mas aqui este exemplo deve marcar a nossa vida. Nós devemos refletir muito bem. Como é que eu estou caminhando? A promessa de Deus, ela está tendo livre curso na minha vida? Ou eu estou caminhando de maneira errante e na desobediência, a ponto de Deus vir para trazer-nos a correção? E é triste quando o povo de Deus é corrigido pelos ímpios. Assim aconteceu com Israel. Os caldeus eram estranhos, tinham deuses estranhos, mas foram eles que disciplinaram o povo de Sião, pela permissão de Deus, pela permissão de Deus. E quando chegou o tempo, Deus livrou, tirou deles aquele peso e trouxe de volta. Às vezes nós atravessamos momentos difíceis e parece que o ímpio está dominando sobre nós, está nos pressionando, mas muitas das vezes, se nós atentarmos bem, talvez seja no momento da nossa desobediência, Deus permite isto para a disciplina e vergonha nossa, para que a gente se volte para Deus, arrependido, e confessemos a Ele, e entremos pelo caminho certo, para não ficarmos como ficou este povo, escravizado, limitado, cativo, amargurado, triste por tantos anos. Não é possível que alguém tenha prazer em viver no sofrimento pela desobediência. Aqui está um exemplo. Recorramos a Deus e, como eles, experimentemos a boa mão de Deus a nos guiar e conduzir por caminhos nunca antes palmilhados, mas que Deus cria e diz para nós, andai por ele. Vamos andar na direção e na vontade do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito a mim, grandes coisas o Senhor tem feito a você. O simples fato de nós estarmos vivos hoje já é motivo de alegria e de celebração, quando tantas pessoas não tiveram oportunidade de estarem vivos, suas vidas foram ceifadas por servos do maligno. Mas o Senhor tem poupado a minha e a tua vida. Isto é motivo de alegria, de gratidão, de celebrarmos ao Senhor a salvação que nós estamos hoje vivenciando e desfrutando. Nós temos que dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Quantos ainda não têm a salvação? Ainda estão aprisionados sob o jugo do pecado, da escravidão. Mas eu e você estamos libertos por Jesus, servindo, e que o façamos com alegria, com graça, com fé, com amor, com pureza. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Que o teu coração hoje seja renovado da alegria do Senhor, quando você começar a meditar em quão grandes coisas Deus tem feito por você e em você. Então regozija-te, alegra-te, ó alma aflita, porque te afliges, porque te abates, porque te entristeces. Lembra de quantas coisas boas e grandes Deus tem feito na sua vida em seu favor. Celebre, regozije, glorifique, abra os teus lábios, entoe um cântico de adoração e de gratidão a Deus, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. O Senhor fez e continuará a fazer grandes coisas por nós. E isso nos trará alegria constante, permanente na vida, de saber que a boa mão do Senhor está estendida para ajudar, para socorrer, para livrar, para nos conduzir em segurança diante da sua presença. Medite sobre isto, reflita, pense, analise, não entre pelo caminho da desobediência. Entre no caminho da obediência e você terá sempre o livramento, a proteção, a provisão, a direção e o cuidado de Deus para a sua vida. Isso te encherá de gozo, de alegria, de paz, de regozijo, de satisfação e de gratidão diante do Senhor. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.